Seguindo então aqui com o nosso estudo do livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, psicografia do nosso querido e saudoso Chico. Nós damos continuidade aqui nessas nossas reflexões, seguindo no nosso capítulo número 7, Almas Sofredoras. Nós iniciamos no nosso último encontro, começando então com o círculo de padecimentos que nós vimos, falando, sobre núcleos de prantos incontáveis e amaríssimos que ela descreveu para nós, falando aqui sobre os espíritos que se concentravam nesses agrupamentos pelas afinidades, infelizmente afinidades bastante dolorosas. O pensamento é tudo, trouxe para nós aqui que nós geramos o pensamento e a partir da sua exteriorização nós então somos capazes de construir. Porém, essa construção ela pode também se voltar contra nós, dependendo da qualidade da fonte dessas nossas ideias, das nossas dos nossos interesses na geração desses pensamentos. A expiação do egoísmo e da avareza a expiação do egoísmo, da avareza e da luxúria. Então, Maria João de Deus trouxe para nós aqui alguns exemplos de espíritos que viviam nessas regiões onde ela visitou. Então falava ali dos apegos aos acessos da futilidade, falando sobre as preocupações do egoísmo e da avareza, falava sobre as ideias fixas no mundo, presos, vinculados aos valores fictícios, as moedas, a obsessão pelo ouro. Falava para nós aqui sobre os gozos carnais e os apegos, as desvairadas paixões que nós alimentamos. E depois aqui ela trouxe também dívidas de penoso resgate, falando exatamente sobre se a causa parte de nós, o efeito então vem exatamente ali das dores, e essas dores trazem para nós ali experiências dolorosas de resgate. Então ela coloca para nós aqui a ideia, inclusive, do inferno abrasador, parte exatamente ali das nossas crenças, vendo ali, como ela colocou, amontoado de labaredas apavorantes. E aí então, ela falava que essas visões mediúnicas, nas histórias dos povos, que geravam exatamente esses panoramas infernais. Gritos, blasfêmias, lágrimas. Então ela também relatou para nós aqui a mesma coisa que nós vimos no livro Nosso Lar, que nós vimos no Memórias de um Suicida, e outras obras que mostravam então aqui espíritos com gritos, blasfêmias e lágrimas, que exatamente ali a justificativa que os espíritos então apresentavam para poder aliviarem suas próprias consciências, se mostrando como injustiçados, se mostrando ali como merecedores de uma posição, de uma honra diferente daquelas que eles tinham naquele momento, conforme eles tinham vivido antes da desencarnação. Então eram ali gritos, essas blasfêmias, aqueles palavrões dos mais horrorosos, blasfemando contra Deus, blasfemando contra os trabalhadores do plano espiritual. Então é um quadro muito parecido, inclusive, com aquilo que nós vemos hoje, aqui na nossa própria sociedade, em alguns locais, em que as pessoas, então, concentradas num ambiente de muito sofrimento, elas, então, sempre se veem injustiçadas contra instituições, contra governos, contra pessoas, mas nunca olham para si mesmas ali, vendo a posição que elas mesmas estão. Nós estamos no capítulo número 7, Almas Sofredoras, Jorge. E depois aqui embaixo, a regeneração e o triunfo são possíveis pelo amor. Foi o último item que nós estudamos. Então,
ela recebeu como orientação do mentor que a acompanhava nesse local, essas regiões são as que mais se avizinham da Terra e justamente sob o que determina o sagrado estatuto da compensação, porque essas atmosferas pestilentas refletem os sentimentos que lá predominam. E ela fala aqui, né, ele vai trazendo então vários esclarecimentos. A inveja, a avaria, campeiam livremente. Todos os seres que aqui se amontoam, desvairadamente, podem descer até os lugares onde anteriormente viviam apegados a tudo quanto constituem o substractum dos seus prazeres. Não souberam vibrar com ideias da alma e não quiseram abandonar as ilusões de seus dias terrenos. Vivem com a sua própria angústia, acalentando desejos inqualificáveis. Quanto a perdão de Deus, sempre o amor, organizar o seu mundo, captando assim, nesse amor universal, os elementos do seu triunfo na luta, mas a prece não afasta do caminho aquilo que ela própria buscou com os seus pensamentos e atos. Então esse foi o último trecho que nós vimos no nosso encontro anterior. Bom dia, Vanessa. Próximo item para nós aqui, o deserto da expiação redentora. Então ela diz assim: a convite dos seus solimentos. Então nesse primeiro parágrafo, Maria João de Deus comenta então a sua experiência como observadora daquela região no plano espiritual onde ela se encontrava. Então não era apenas a observação, aquilo que ela via daquele estado tão triste, tão degradante daqueles espíritos, por causa exatamente dos valores do seu estado de espírito no plano espiritual. Mas ela, Luiz, trouxe para nós vários relatos a esse respeito, falando exatamente que observava o espírito e procurava sondar a sua intimidade para que pudesse fazer uma leitura da sua realidade. Porque ver alguém, por exemplo, para nós encarnados, nós podemos ver alguém numa condição de penúria nas nossas ruas, e nessa observação nós vemos apenas ali as características exteriores. Se nós sondarmos as ideias, os sentimentos que ele alimenta, nós teremos um panorama real da sua condição. Aqui então acontece a mesma coisa com Maria João de Deus, que ela relata para nós então também do plano espiritual. Observar um espírito em sofrimento é uma coisa, você sondar a sua intimidade é outra, porque então você vai se deparar com a realidade daquele espírito. E ela traz para nós assim: vi então o deserto em que se experimentam os que viveram na terra para o seu gozo apenas. Os lagos de sangue em que se asfixiavam os antigos dominadores, responsáveis pela eclosão das mais horrorosas lutas fratricidas. As lágrimas pungentes derramadas pelos traidores, que sacrificaram com suas perfídias os corações sensíveis. Ouviu o gemido de todos quanto haviam prevaricado, fugindo criminosamente ao cumprimento dos seus deveres. Senti que o pranto minava dos seus olhos e um mal-estar inexplicável atacou-me. Então até aqui a gente para, depois continua. Então ela trouxe para nós aqui três imagens para poder ilustrar para nós essa realidade desse. Primeiro ela via aqui então esses lagos de sangue que asfixiavam os antigos dominadores. Então nós vemos que, enquanto aqui no mundo físico nós vemos patentes, posições, lideranças, tronos, poder, no mundo espiritual nós vemos o espírito por aquilo que ele é. E em suas consciências, então, como nós vimos em vários dos casos em que aqueles espíritos eram estimulados por forças desconhecidas, como nós vimos, guardam essas imagens daquilo que eles criaram. E nós podemos ter uma ideia bastante atual. Se nós virmos, por exemplo, esses massacres,
essas guerras, essas perseguições que nós encontramos hoje assistindo à nossa mídia. Bom dia, Augusto. Assistindo à nossa mídia, nós ficamos imaginando que imagens desses espíritos guardam em suas ciências, e no plano espiritual isso acaba se tornando depois para ele a única realidade que eles vivem. Por mais que eles fujam, e André Luiz relatou isso para nós, né, no livro Entre a Terra e o Céu, quando nós víamos ali espíritos que saíam tropeçando, saíam rastejando, correndo desesperadamente, simplesmente num estado de loucura, sem saber exatamente o porquê. E aí quando nós então sondamos o pensamento, na verdade eles fugiam das imagens que eles guardavam em suas consciências. Eram as suas vítimas, eram aqueles quadros aterradores, eram aquelas lutas, aquelas guerras horrorosas, como ela coloca para nós aqui, que ficavam vivas e acontecendo repetidamente. E aí tanto é assim que nós vimos muitos casos em que espíritos eram resgatados numa condição de plena loucura. E a pergunta é, mas por que essa plena loucura? E a gente pode imaginemos, por exemplo, numa situação em que nós vivemos um pesadelo. Você teve aquele pesadelo que para nós pareceu ali muito longo, mas na verdade durou ali alguns minutos, e nós acordamos, né, naquele sobressalto, com aquela impressão negativa, aquele sentimento confuso e bastante incômodo também para todos nós. Agora imaginemos um espírito que fica durante anos revivendo, vivendo e revivendo essas mesmas imagens. E que para ele é uma realidade, porque ele estava ali vivendo aquilo. Então para nós não é apenas uma imagem que nós fantasiamos. Para aquele espírito é uma realidade que ele viveu e que agora se repete dentro da sua consciência. E nesse quadro que nós vemos aqui agora, lagos de sangue em que se asfixiavam os antigos dominadores, responsáveis pela eclosão das mais horrorosas lutas fratricidas. Então, nós criamos essa imagem que para nós, felizmente, né, já que essas situações, pelo menos hoje, são distantes da nossa realidade, nós vemos isso muito nos filmes, né, nas ficções que nós assistimos, em que nós temos filmes de guerra, filmes de conflito e tudo mais. Então, o cinema procura retratar aquela situação da forma mais realista possível. Então, são os efeitos especiais, são maquiagens, são encenações e tudo mais, que para nós já é bastante chocante. Desculpem. Já é bastante chocante, bastante impressionante. Imagina para quem viveu aquilo na realidade. E agora no mundo espiritual, então, isso tudo é reavivado na sua mente. Ela traz para nós também as lágrimas pungentes derramadas pelos traidores que sacrificaram com suas perfídias os corações sensíveis. Aí nós vamos falar, né, dos relacionamentos afetivos, daqueles então que em traições, em busca de prazer e satisfações. E aí nós lembramos, né, daquela expressão lesões afetivas. Muitas vezes, né, cativando um coração, seduzindo um coração em busca ali dos seus interesses, depois então você traz essa traição como resultado. E quando nós falamos em lesões afetivas, nós podemos imaginar desde daquelas simples escoriações, aqueles arranhões que, podemos dizer assim, afetivos que marcam alguns corações, até aqueles corações que são verdadeiramente apunhalados. E aí então, nesse local, nós vemos esses mesmos espíritos que provocaram essas dores, lamentando, né, implorando por essa desculpa, e esse remorso é extremamente doloroso, é extremamente penoso. Porque nós falamos, né, em dramas de consciência. E nós estudamos dramas de consciência, muitas vezes hoje para nós, no nosso dia a dia, na forma como nós vivemos, né, até mesmo recordando aquela passagem que eu trouxe para vocês em outra oportunidade, quando eu levantei, né, questionei, né, questionei um espírito amigo, perguntando se não seria mais fácil para nós se nós nos lembrássemos, né, das experiências que nós vivemos em existências anteriores, para podermos entender o porquê das situações que nós vivemos no nosso presente. E ele carinhosamente respondeu, né, filho,
Se tem situações na nossa existência atual que nós queremos esquecer, imaginemos se nós sofrêssemos uma avalanche de lembranças das nossas existências anteriores. E aí então ficou bem fácil da gente lembrar que se hoje nós temos ali experiências, né? Se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse esquecer aquela experiência, nós teríamos ali a nossa consciência mais aliviada. Se hoje para nós já é difícil, algumas das experiências que nós vivemos, nessa trajetória tão errante que nós tivemos, imaginemos se nós nos lembrássemos de experiências do passado que viessem para nós, né, como essas avalanches de lembranças, sentimentos, dores e culpas que ficassem vivos na nossa consciência. Então, nesses casos, esses espíritos que chegaram nessa condição, não são apenas lembranças recentes que eles têm, são lembranças recentes e muito dolorosas. E aí nós vamos lembrar no livro O Céu e o Inferno, em que Kardec apresenta para nós, lá naquele capítulo sobre os criminosos arrependidos, em que eles então são perseguidos pelas imagens de suas vítimas. E aí nós podemos imaginar a mesma coisa, esses espíritos então, lembrando dos seus atos, lembrando de suas faltas e tendo também vivas em suas memórias aquelas pessoas que se tornaram vítimas de suas ações e os seus sofrimentos. Imaginar, por exemplo, alguém que, diante de uma situação, isso porque nós estamos falando dentro do campo afetivo, mas as traições nós podemos colocar, aliás, as traições, por exemplo, dentro de uma família, dentro de uma amizade, dentro de um acordo, de uma participação qualquer. E aí, inclusive, né, Dante Alighieri, na sua Divina Comédia, fala inclusive de um dos círculos dos infernos, em que as traições, aquele círculo dos traidores, é um dos círculos mais profundos que tem. Porque é exatamente ali onde as dores acontecem, né, com a maior intensidade. Porque podemos imaginar, fazendo uma comparação, quando você comete um crime contra alguém, é um crime que você cometeu. Agora, quando você conquista a confiança de alguém e você trai essa confiança, dentro dessa visão, talvez seja uma das atitudes mais infames, né, essa perfídia que é colocado para nós, né, da forma mais dolorosa, e esses espíritos, então, ficam com essas imagens vivas em suas consciências. Depois é colocado para nós aqui também a última passagem. Ouvi o gemido de todos quanto haviam prevaricado, fugindo criminosamente ao cumprimento dos seus deveres. Então essa prevaricação que nós vemos, você ocupar uma posição, e isso para nós acontece com muita frequência, em que nós temos, né, empresários, juristas, congressistas, enfim, pessoas que ocupam posições de responsabilidade e, em vez de cumprirem as responsabilidades, utilizam essa posição para o seu benefício pessoal. E aí, então, do vale das corrupções, digamos assim, né, que Dante Alighieri também traz na imagem lá do inferno da Divina Comédia. Então, esses são 3 quadros que é colocado para nós, que são colocados para nós aqui por Maria João de Deus, mas nós poderíamos estender isso por várias outras situações. Nos quadros de violência que nós encontramos na nossa sociedade, nos quadros de suicídio que nós já vimos, né, numa descrição bastante detalhada no livro Memórias de um Suicida. Aqueles que não respeitaram, né, a vida que tiveram, o próprio corpo, a sua própria saúde, daqueles que são os viciosos, aqueles que têm os apegos, né, as mais tristes tendências. Aí nós podemos, então, criar esse quadro, né, esse cenário que ela traz para nós aqui. Dudu colocou, né, a gente sabe que tudo no passado foram erros sofridos, e agora, sabendo disso, é hora de diluir tudo isso, porque aqui sabemos agora que podemos perdoar, não sofrer tanto como foi antes. Sofrimento sempre terá, mas a sabedoria de tudo que se foi passado até agora nessa melhora, nos aprendizados, nos termos, né, que temos com estudos como esse de agora. São oportunidades que nós temos de fazer uma reflexão. Agora uma reflexão mais profunda, uma reflexão agora mais detalhada, visto por uma perspectiva
é muito mais elevada, por uma perspectiva muito mais realista, a partir da visão que nós temos, né, do plano espiritual, da nossa realidade espiritual. Eis então aí para nós esse cenário que agora nos permite, a partir dessas novas reflexões, a partir desses novos valores, analisarmos aquilo que fomos, aquilo que somos e aquilo que desejamos ser. Então esse é o novo caminho que nós podemos seguir a partir de agora. Maria João de Deus, então, traz para nós aqui: sentiu que o pranto minava dos meus olhos e um mal-estar inexplicável atacou-me, que foi o trecho que nós paramos aqui. Exatamente porque quando se entra em sintonia com o pensamento de alguém, há a necessidade de saber separar aquilo que me pertence e aquilo que pertence ao outro. E Maria João de Deus vai trazendo para nós aqui uma experiência de uma observadora que está aprendendo a realidade do mundo espiritual. E por isso, então, nós tivemos até, para quem se lembra, do filme Amor Além da Vida, vocês devem ter assistido, né? Com o Robbie Williams, aquele filme tão interessante que mostra o espírito, então, no plano espiritual. E no plano espiritual, ele tem, então, essa missão, esse compromisso de buscar aquela que foi a sua esposa, aquela que era o grande amor da sua vida, que havia cometido o suicídio. E aí, então, vocês se lembram daquela grande jornada para poder resgatar aquela pessoa, para poder ajudá-la. E aí, então, ele foi orientado de que não era possível, que aquele que cometia o suicídio cometia um pecado mortal e que ele viveria assim para todo sempre. Era uma mistura, né, dos conceitos do mundo espiritual como nós compreendemos um pouco, e ao mesmo tempo misturando um pouco de dogma, né, um pouco de filosofia de outras escolas, como é o caso, por exemplo, do catolicismo, que traz a imagem do inferno a partir de Dante Alighieri, e ao mesmo tempo aquele pecado mortal que o indivíduo então fica preso no inferno para sempre. Enfim, então ele foi orientado numa seguinte passagem, que ele então, encontrando aquela que era sua amada, ele teria que tomar muito cuidado, porque no momento em que ele entrasse em sintonia com o pensamento dela, ele poderia ficar preso com ela para todo sempre. Não sei se vocês se lembram dessa passagem. E aí aconteceu exatamente isso. Ele começou a conversar com ela, percebeu que ela estava completamente fora da sua realidade, que ela vivia ali uma imagem que ela mesma tinha criado em busca da família, em busca do esposo, embora estivesse com ele. E no momento em que eles conversavam, ele começou a entrar em sintonia com o pensamento dela. E aí ele começou também a se perder nesses mesmos pensamentos. Então essa imagem do filme mostra bem para nós aquilo que Maria João de Deus está passando para nós aqui agora. Porque quando ela entrou em sintonia com o pensamento daqueles espíritos, ela não apenas via aquela imagem, mas ela passava também a entrar em sintonia com os pensamentos e sentimentos. E aquilo começou a fazer mal para ela própria. E aí é o que nós falamos, né? Da quantidade de espíritos que são trabalhadores no plano espiritual, que tem essa missão de compreender exatamente a realidade de cada um dos espíritos que são assistidos, que são ali auxiliados, a importância de você compreender a realidade dele sem assimilar aquilo que ele está vivenciando. Porque, do contrário, você passa a sofrer aquilo que ele sofreu. E você se torna depois incapaz de ajudar. Que é o que nós encontramos na nossa realidade hoje. Quantos e quantos são os profissionais da área de saúde que nós vemos hoje aqui no nosso planeta, em especial aqui no nosso país, que trabalham ali em horários exaustivos, né? Naquela tarefa tão cansativa, de ajudar pessoas que infelizmente passam por esse sofrimento, daquela realidade tão dolorosa daqueles pacientes que desencarnam e seus familiares, e quantos são os profissionais que também estão vivendo estados depressivos, que precisam de auxílio para essa questão de saúde mental, porque eles estão ajudando aqueles pacientes,
mas ao mesmo tempo, inevitavelmente, acabam também se envolvendo com suas dores. Então vemos isso na prática acontecendo aqui hoje, né? Então vemos ali, por exemplo, policiais, vemos carcereiros, vemos profissionais da área de saúde, todos eles entrando em licença, né, nos seus trabalhos, exatamente pelo tipo de tarefa que realizam. E acabam depois vivenciando isso de uma forma, né, como levando isso para casa, digamos assim, os sentimentos e as dores daquilo que eles vivenciaram no dia a dia. Que é exatamente o que nós estamos vendo aqui agora. Né, Vaporizado, bom dia. Dudu colocou esse estudo, está me levando muito a Ivone Pereira, não sei porquê. Talvez aqui o quadro que a gente tenha trazido para nós, mas André Luiz mostra, né, nos seus relatos, né, uma situação bastante parecida. Mas de qualquer forma ela diz assim, né? Senti que o pranto minava dos meus olhos e um mal-estar inexplicável atacou-me. Todavia, meu companheiro espiritual arrancou-me dessa penosa impressão, convidando-me para uma rogativa, que elevamos sentidamente a todas as forças benéficas do universo, para que assistissem àquelas almas flageladas nos padecimentos a que tinham feito jus, derramando sobre elas os eflúvios da paz e da resignação nas suas provas redentoras. Bom dia, André. Então aqui, o espírito que a acompanhava naquela experiência, naquela viagem, fez exatamente isso. Arrancou-a, né, dessa penosa impressão. Porque conforme ela ficasse, então, assimilando aqueles pensamentos, aquelas ideias, aqueles sentimentos, ela acabaria também entrando em sintonia com eles. E essa questão da sintonia é um grande problema, que nós conhecemos muito pouco, embora vivamos isso praticamente todos os dias. No momento em que você entra em sintonia com alguém, você acaba assimilando aquilo que ele está vivenciando. E isso pode trazer para você um resultado positivo, se você entra em sintonia com um pensamento mais elevado, mas você pode entrar também num estado negativo, se você entra em sintonia com aquele sentimento, né, com aquele estado de dor. Então por isso que nós temos, né, aquela grande questão que é apresentada. Quem que ajuda, né, quem que cuida dos cuidadores? Os cuidadores de um modo geral, que nós temos pessoas da família, profissionais, porque é aquele que ajuda. Mas muitas vezes aquele que ajuda também precisa ser ajudado. Porque não é fácil a gente viver num ambiente de dor e de sofrimento. E no plano espiritual não é diferente disso. E pelo fato de não ser diferente, nós vemos então que lá acaba sendo muito mais intenso. Porque o pensamento que você assimila de uma forma tão real, tão concreta, acaba se tornando a sua própria realidade. E nesse momento então em que ela foi despertada para sair dessa sintonia, foi convidada, inclusive, como foi colocado para nós, bom dia, professor, convidando-me para uma rogativa, e elevamos sentidamente a todas as forças benéficas do universo para assistirem aquelas almas flageladas. E aí, então, entrando nessa condição, nesse estado de prece, passou então a sair daquela sintonia e buscar uma sintonia mais elevada, uma sintonia mais equilibrada, rogando então o auxílio para aqueles espíritos. E aí diz assim para nós: derramando sobre elas eflúvios de paz e da resignação nas suas provas redentoras. E aí depois ele coloca aqui para nós, né, a semente da paz e da esperança. No momento em que eles fizeram então essas preces, esses pedidos de auxílio, ela coloca: nesse instante em que pedíamos com fervor, vi que um foco de luz atravessava a pesada atmosfera, banhando aquelas frontes imersas no martírio. Nenhuma delas percebeu aquele clarão. Somente em alguns notei o eflorescimento de uma estranha ansiedade que representava ligeiro alívio ao mesmo tempo. Então, o que ela descreve para nós é que, embora aquela prece, né, aquele
trabalho de elevação do pensamento e aquela rogativa fosse feita naquele ambiente e a resposta veio das esferas superiores para poder auxiliar aqueles espíritos, nem todos assimilaram. Somente alguns, como foi colocado para nós, o eflorescimento de uma estranha ansiedade. Podemos imaginar aquele quadro que alguns desses espíritos, naquele momento, né, porque, como André Luiz traz para nós, lá no livro Missionários da Luz, se eu não me engano, quando ele visita aquele ambiente no plano espiritual, onde nós temos ali aquele posto de socorro, com muitos e muitos espíritos ali em estado de inconsciência, ele colocava para nós que alguns deles já demonstravam uma inconsciência superficial, não aquela inconsciência profunda. Eram aqueles que começavam a despertar. Aqui nós vamos encontrar a mesma coisa. Muitos desses espíritos, embora num ambiente de muito sofrimento, começavam, mesmo assim, a apresentar um despertar da consciência. Estavam acordados, naturalmente, mas começavam já a mostrar um arrependimento, o início de um arrependimento, o despertar daquela ansiedade de querer uma nova tentativa, uma segunda tentativa para tentar fazer o certo. Esses espíritos, então, que já começavam a esboçar esse início de transformação, eram esses espíritos que absorveram, então, essa assistência que chegou. E podemos imaginar o quadro, então, que eu dizia para vocês. Muitos desses espíritos, então, caminhando com dor e com sofrimento, em determinado momento começaram, então, a cair de joelhos, por exemplo. A sentir alguma coisa diferente, a sentir aquele alívio, um ligeiro alívio que ela colocava, né? Ansiedade que representava ligeiro alívio ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo em que você tem aqueles que absolutamente estavam ainda adormecidos para esse processo de transformação, estavam numa condição de endurecimento moral para mudarem as suas condições, outros já começavam a mostrar essa mudança. Não estavam mudando. Exatamente por isso que se encontravam presos nesse ambiente. Porque essa é a diferença. Aqueles que já se transformavam eram naturalmente atraídos para esferas superiores, esferas melhores para serem atendidos, para começarem esse processo de reconstrução de si mesmos, esse processo de regeneração. Mas esses que estavam presos nessa mesma dimensão começavam a esboçar, poderiam dar continuidade nesse processo de transformação para alcançar essa condição de serem efetivamente assistidos, mas poderiam também desistir. Porque era uma questão de momento. Então isso já era o sinal dessa transformação. E aí nós vamos transferir então essa mesma ideia para André Luiz no livro Nosso Lar, no primeiro capítulo. Quando ele então descrevia todo o sofrimento dele durante aquele período de quase 8 anos. Que somente no final desse período é que ele começou também a apresentar, a esboçar essa vontade de mudar. Naturalmente que veio através de muito sofrimento, de muita dor. Porque ou você muda pelo amor, pela vontade própria, ou você muda pela dor, quando você esgota todas as suas energias que o prendiam naquela posição de egoísmo, de apego ainda com a realidade que vivia no mundo físico. Então ele vai esgotando todas as suas forças até que ele diz, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. E nós estamos vendo esses espíritos mostrarem exatamente o início desse processo. Foi quando a gente se lembra então que André Luiz, eu preciso depois pegar para vocês essa parte final para a gente recordar, né, exatamente como foi aquilo que ele vivenciou. Então ele começa, não é de uma hora para outra, ele vai então se desgastando, ele vai cansando, ele vai sofrendo por aquilo que ele próprio causou, até o momento em que ele se apresenta em condições de receber essa assistência. Porque se ele não passa por essa mudança, como nós já vimos também em outros livros, o espírito, na verdade, ele quer que o sofrimento pare, mas ele não quer deixar de ser aquilo que ele é. E nós vemos isso também nessa realidade. Eu já trouxe para vocês esse quadro triste que nós temos aqui no nosso mundo, em especial aqui em São Paulo, né, que eu falei para vocês, naquela região aqui no centro da cidade chamada de Cracolândia, onde nós temos ali, né, várias pessoas que são ali
né, infratores, traficantes, dependentes químicos, que ficam concentrados, jogados ali no meio, numa região do centro da cidade. E aí então imaginemos o seguinte quadro, como aconteceu há alguns anos. Você vai então com aquele grupo, aquela comitiva de assistência, onde você tem ali médicos, psicólogos, assistentes sociais para poder ajudar aquelas pessoas. A ajuda é oferecida. Alguns aceitaram, muito poucos aceitaram aquela ajuda com sinceridade, dizendo: eu não aguento mais, eu preciso de ajuda e eu quero a ajuda de vocês. Outros diziam assim: eu quero que vocês me ajudem. Retiraram de lá, voltaram porque eles queriam ajuda, mas não queriam parar de viver aquilo, as sensações e os prazeres que eles vivenciavam. Enquanto que outros simplesmente ignoravam e fugiam daqueles grupos. E isso foi noticiado, né? Foi passado, inclusive virou debates dentro da sociedade, do meio jurídico, do meio ético, do meio médico, se é ético, se é legal, se é isso, se é aquilo. Então a gente vê dentro dessa mesma realidade a mesma coisa. Nós mudamos de cenário e nós vamos então para locais onde as pessoas estão passando fome, locais onde tem conflitos, tem guerras e tudo mais, nós vamos encontrar exatamente isso. Todas as pessoas estão sofrendo, mas nem todas estão dispostas a mudarem para poder aceitar aquela ajuda. E de todos aqueles que se apresentam, nós temos aqueles que são indiferentes, nós temos aqueles poucos que aceitam a ajuda e temos aqueles outros que são a maioria, que acabam compondo a maioria, que é daquele grupo que quer ser ajudado para parar o sofrimento, mas não quer deixar de ser e fazer aquilo que estão fazendo. Então, por isso, a gente percebe que assim, e nesses ambientes, então, há necessidade de nós vermos os espíritos esgotarem todas as suas forças, todas as suas energias, com muito sofrimento, para que eles possam mostrar de fato essa disposição de transformação. Porque, do contrário, é uma disposição temporária, é uma disposição superficial e até mesmo, muitas vezes, ilusórias. Angelina trouxe para nós aqui, muito obrigado desde já pela participação aqui conosco. Muito importante compreender que melhor será, enquanto estandes do caminho, superar as dificuldades vivenciadas no vosso mundo. Se faz necessário para a depuração de vossas almas, que almejam saírem melhores do que chegaram. Observem detalhadamente vossas almas sofridas, para assim poderem perceber o Mestre de amor emitindo luz para todos. Muito obrigado novamente pela presença e pela participação conosco. Então, para nós aqui que temos hoje a oportunidade, né, de não precisar sofrer, né, nosso querido Custódio presente com a gente, um grande beijo para você. Então nós temos ali, né, essa realidade para nós hoje, porque nós observamos, como uma mensagem aqui para nós observamos que não há necessidade de nós passarmos por esse sofrimento para promovermos essa transformação. Hoje nós temos a nossa consciência já desperta de vermos que, através das nossas escolhas, nesse momento, nós podemos traçar um caminho diferente para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Não há necessidade de nós sofrermos, nós nos ferirmos, nós temos que esgotar as nossas forças. Nós que temos essa proposta pessoal, essa proposta existencial de querermos avançar nessa linha de progresso, nós podemos observar esse sofrimento alheio e, a partir de nós mesmos, tomarmos iniciativas diferentes. Há aqueles que precisam sofrer. Vocês se lembram daquela passagem, né, que eu trago para vocês? Há aqueles que só aprendem sofrendo. São os ingênuos. Há aqueles que não aprendem nem com o sofrimento. São os arrogantes. E há aqueles que aprendem com o sofrimento dos outros. São os sábios. Então nós temos 3 caminhos para escolher. O da ingenuidade, o da arrogância ou da sabedoria. Hoje nós temos oportunidade, através dessas profundas reflexões que nós fazemos, de hoje percebemos que nós podemos alcançar um caminho melhor
sem necessariamente passarmos por esse sofrimento. Seja o sofrimento da ingenuidade, seja o sofrimento da arrogância. Então, essa autoobservação, como foi trazido para nós, né? Observem detalhadamente vossas almas sofridas, para assim perceber o Mestre de amor emitindo luz para todos. Então, cabe a nós fazer as nossas escolhas e escolhermos de que forma que nós vamos percorrer esse caminho. Continuando aqui para nós, Maria João de Deus diz ainda para nós, né? Então, daqueles que sentiam esse eflorescimento de uma estranha ansiedade, escutei em seguida o meu guia dizer: vamos, filha, a vossa prece foi ouvida. Se os sofredores não conseguiram receber seus benefícios imediatamente, pelo estado de dor e endurecimento em que se encontram, basta para nossa alegria que algumas dessas almas vagamente tenham sentido o sagrado influxo dos nossos apelos. Porque hoje, nesses corações que experimentaram o anseio da felicidade e da perfeição, plantamos com as nossas rogativas sinceras os lírios perfumados da paz e da esperança. Então, quando ele fala aqui para nós, né, experimentaram o anseio da felicidade, é aquele sentimento, né, de ansiedade, de querer a felicidade, de querer a perfeição, sem, porém, conseguir alcançá-la ainda. Então é aquele gosto da felicidade, aquele refrigério da alma que sentiram naquele momento, sem que necessariamente conseguissem passar por esse processo. Então, quer dizer, é o início de uma caminhada, mas ainda há muito para se caminhar. Então essa orientação é bem interessante, de perceber que a semente foi lançada, agora cabe a cada um cultivá-la. Então,